Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a On Markets. Faça do seu passado uma experiência valiosa. No vídeo de hoje, temos a oportunidade de acompanhar as trades que foram analisadas e executadas durante a semana que terminou, de 24 a 28 de novembro. Isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas notificações. E se puder, faça uma maratona nos vídeos que já temos no canal, que será proveitoso para o seu conhecimento. Então vamos lá. No Libra Dólar, ou seja, GBP USD, tivemos no gráfico diário um bias baixista. Após o bias baixista estar definido, nós tínhamos como Drawn on Liquidity, ou seja, o alvo da nossa análise era o Swing Low a nível do diário, onde temos aqui o nosso DOL. Fazendo o alinhamento de time frames diário, 1 hora, nós temos a oportunidade de marcar o nosso Dealing Range, que era um Dealing Range, um DRI no low, ou seja, temos um DRI no low. Então, temos a oportunidade de fazer operações a partir de 0.25 de Fibonacci, ou seja, 25% da caixa de lana de Fibonacci. Mas o preço já havia feito este movimento, até deixando uma indução. Que foi esta aqui. Do movimento de baixa, não atingiu o low e voltou a subir, então ele deixou uma indução. No entanto, nós temos esta zona aqui, esta order block, que para nós representava a zona potencial para as vendas retomarem a ProTrend. Mas o que acontece? Primeiramente, nós tínhamos o high da vela das 2 horas como alvo para trades counter trend, porque eram os investors. E por que pegamos trades counter trend, sendo que o bias já estava baixista? Por conta deste movimento aqui, consolidação. Movimento de consolidação. Ou seja, quando o mercado está consolidado, geralmente antes dele fazer um movimento em direção do bias, a favor do bias, ou seja, pro-trend, ele tende a buscar uma liquidação maior. Aí buscar liquidez maior, ou seja, uma liquidez que vai ter um maior impacto, que seja contrário ao bias. Então, nós tínhamos a noção de que o preço possivelmente viria a atacar este high ou iria quebrar esta order block. Tendo esse conhecimento, nós fizemos a trade counter trend, mas com target ou alvo no high da vela das 2 horas apenas. Este foi o nosso alvo, low hanging fruit, ou seja, alvos fáceis. Depois aqui diz, nas vendas, ProTrend almejava atingir o low do candle das 2 AM ou das 3 AM, pelo que por menos de 0.2 pips o preço nem sequer atingiu o low do candle das 3 da manhã. Então significa o quê? Que após este preço aqui romper a nossa order block, nós pegamos uma trade ProTrend. Porque se o bias está baixista, eu acredito que o movimento ainda pode acontecer a favor da minha direção. Porque o preço subindo nesta consolidação, ele deixou bastante liquidez. Então havia a oportunidade de fazer uma manipulação diretamente a esta liquidez que tínhamos presente. E temos aqui uma outra nota. Por conta da abertura da vela mais importante do dia, 5 AM candle no time frame de 4 horas, e os objetivos contra a tendência já terem sido cumpridos, decidimos pegar um possível movimento de início da continuação ProTrend, o qual deparamos com algumas surpresas. As surpresas foram estas aqui, que o preço nem sequer atingiu o low da vela das 3 da manhã, 3 AM, que era o alvo mais fácil antes do low da vela das 2 AM. Por quê? Porque o low da vela das 2 AM combina com, ou coincide com, o low da Q-Zone de Londres, e que de um ou de outro modo configura um nível psicológico, ou seja, o preço vai apresentar uma determinada ação que vai levar ou à liquidação ou à continuação do movimento. Ou seja, quando ele apresentar a consolidação próxima a níveis psicológicos, ele vai buscar mais liquidez antes de fazer o movimento pro-trend ou a favor do bias. Caso ele apresente uma retração, possivelmente o preço vai dar oportunidade àqueles que não estiveram envolvidos no movimento a favor do bias. Como dar conta que estamos numa consolidação? Basta ver 3, 4, 5 candles tendo dificuldades de romper uma máxima do outro, ou rompendo máxima e mínima dos candles anteriores em simultâneo, então já indica-nos uma consolidação.
ok? Candle chain, direção clara. Então temos esta noção, por isso é que nós temos aqui uma order block escondida. Ela está com a opacidade bastante baixa, mas nós temos aqui uma order block com min threshold 21 p.m. Era a vela das 21 p.m. liquidada pela vela das 1 a.m. Significa o que? Nós estamos a ver, aí tínhamos uma vela assim em 4 horas. Essa é a vela das 21 em 4 horas, ok? E esta vela é configurada como a Ásia, que ela inicia na Ásia. Mas nós tínhamos uma outra vela que fez isso, liquidou e fechou assim com o corpo abaixo. Significa o quê? Que esta vela pode agora ser utilizada como uma order block, porque a liquidez, a intenção de liquidação nela já foi cumprida. Então esta aqui é uma OB válida. É uma OB válida. Só acontece neste caso, quando se trata de 21 p.m. e 1 a.m. Só as restantes, tipo a vela das 17, são velas mesmo de baixa probabilidade. A vela das 13 são velas de baixa probabilidade em 4 horas. Então, esta foi a análise numa hora. E no time frame de execução, vamos ver como é que executamos no dia 25. Temos as execuções aqui. Temos o primeiro buy. Fizemos o buy counter trend. O segundo buy também counter trend. E fechamos logo com o preço começou a demonstrar alguma resistência em romper o raio da vela das duas. Então, fechamos diretamente porque já tínhamos cumprido os primeiros alvos. E não obstante, tentamos dar uma continuidade a pensar que o movimento iria ser contínuo para cima e tivemos uma perda de 2%. Mas após essa perda de 2%, é o que nós dissemos, além de mitigar esta zona de 4 horas que está aqui com a opacidade mais reduzida, esta zona aqui temos uma zona, se nós vermos aqui, ele também fez uma liquidação, ou seja, a vela das 1 hora quando abriu. Vamos lá ler, aqui tem uma nota que diz: alvos atingidos? Sim. Trades fechadas? Sim. Vela das 5 a.m. em 4 horas abriu? Sim. Qual é o possível movimento a ocorrer depois de uma grande vela com assinatura de Big Candle Bar? Uma possível retração antes de qualquer novo move. Ou seja, antes de qualquer novo movimento, quando uma vela tem um corpo bastante cheio, fecha com um corpo bastante cheio, nós esperamos uma possível retração. Por que motivos? Porque aquela vela representa ansiedade e uma oportunidade das pessoas continuarem com um movimento que nós sabemos que não é retilíneo, ou seja, o mercado não anda numa reta constante. Ele é oscilatório. Querendo como não, ele é oscilatório. Então não podemos esperar que quando nós vemos velas grandes diretamente já temos a oportunidade de entrar. Muitas das vezes temos a oportunidade de apanhar um loss. Então, dado que a vela das 5 é a vela mais importante, nós decidimos vender, porque é a vela que define se Londres vai ter um movimento revertido ou se Nova York poderá viver uma continuação do movimento de Londres. É a vela das 5 a.m. Porque essa vela representa interesse em muitos time frames de 8 horas, 12 horas, 4 horas, 1 hora. Ou seja, é uma única vela, mas tem abertura de velas em grandes time frames, então pode ter muita influência sobre ela, ou seja, costuma ter muita influência. Então fizemos essa venda diretamente logo que o Market Structure Shift aqui foi configurado. Vendemos diretamente nesse Fair Value Gap e lucramos mais 1.56 RR. Lembrando que estamos aí a operar sempre com um risco entre 1 a 2%. Então aqui diz, fechamos nesse ponto devido à abertura da ação de New York Q Zone e era mais valioso garantir os profits devido que a abertura de uma nova sessão geralmente resulta numa retração inicialmente ou ainda reversão. E como tal, após fechamento e observação do preço, ele reverteu tudo, invertendo o bias ao final do dia. Psicologia perfeita. Nível psicológico próximo ao low da sessão de London Q Zone. Ou seja, aqui era o low das 2 a.m. e aqui era o low das 3 a.m. das 3 da manhã e o low das 2 da manhã. Então, nem o low das 3 da manhã foi atingido, nem sequer este low. Por que motivos? Porque aqui diretamente foi a abertura de quê? Foi a abertura da New York Q Zone.
Uma vez que o New York Zone está a abrir, quando uma sessão abre, o que é que nós podemos esperar? É que antes de dar continuidade do movimento, possivelmente ele vai fazer alguma retração. Essa retração pode terminar numa reversão. E é o que acabou de acontecer aqui. Então logo fechamos, não passaram 4 candles e ele começou a fazer primeiro uma retração. Que esta vela aqui começou a confirmar que era uma possível reversão, porque ele veio mitiguar aqui, deixou um pavio forte demonstrando força vendedora, mas na mesma hora as outras velas continuaram a abrir de alta. Então já tínhamos noção que o movimento foi totalmente revertido e já estávamos fora com lucros no bolso. Essas foram as trades de segunda-feira, dia 25. Indo para as trades de dia 26. Nós estamos a ver um bias novamente no Libra Dólar. Estamos a ver um bias de alta também, com draw no liquidity neste swing high, né, do daily swing high. E é a coisa mais simples. Esperávamos que o preço subisse, porque ele deixou aqui uma indução, ele não retirou este high e deixou por menos que 0.2 pips o high aí estabelecido. Então isto é liquidez. Indo agora para o time frame de correspondência ou de interseção, que é 1 hora de alinhamento, conseguimos ver primeiro que nós temos o nosso dealing range deste low até neste high, e é também um DRI no high, ou seja, um dealing range incompleto no high, onde nós geralmente esperamos que o preço venha a reagir em POAs que estejam no discount, no discount como é que se diz? Premium discount, né? Aqui nós teríamos premium discount, aqui teríamos premium, aqui teríamos discount premium e aqui teríamos discount ou extreme discount. Então nós esperamos que ele faça aqui um movimento no premium discount, porque estamos de alta, né? Aqui em 25% da nossa caixa de ganho. Então, após o preço chegar neste nível, ele retira uma liquidez, ou seja, houve uma vela com movimento bastante impulsivo para baixo, ao ponto que eu antecipei na comunidade pública de que este movimento devia ser cauteloso na sua observação, deveríamos ter cautela. Está aqui, assinatura de alta probabilidade, candle with large wick, ou seja, candle com um pavio grande, implicando que existe a possibilidade de antecipar o movimento, pois a assinatura de força buyer é 100% visível em 1 hora e 4 horas. Ou seja, esta imagem aqui foi vista tanto em 1 hora quanto em 4 horas. Em 4 horas não foi aqui espelhado, mas também tínhamos uma vela com um pavio mais ou menos assim. Então isto demonstra-nos que, chegando próximo aos últimos minutos de fechamento da vela, tal como faltando 10 minutos, faltando 8 minutos para a vela, nós podemos antecipar o movimento, porque são poucos minutos que restam e raramente estes minutos vão levar com que a vela volte a fechar assim. Por conta de quê? De que não há um movimento de alto impacto para fazer isso. Então esta foi a assinatura de alta probabilidade que levou-nos a antecipar a nossa entrada. Tínhamos aqui o nosso down on liquidity, o previous day high aqui. Temos o previous day high, previous day low, que não foi atingido. E o preço reagiu aqui num PD array das 12 horas, acredito eu. Se é por isso que não foi marcado, porque consideramos PD array acima das 11 horas como de baixa probabilidade. E a posterior, em 5 minutos, nós fizemos a simples entrada. Ou seja, pegamos, observamos o preço, até mesmo antes dele confirmar o market structure shift com fechamento de corpo acima deste high, nós já havíamos comprado. Compramos, definimos o nosso stop loss e saímos próximo ao previous day high, porque é um nível psicológico. Temos aqui uma nota, observemos essa retração. De forma pura, temos os níveis psicológicos em ação, após atingir o previous day high e o drawn on liquidity daily swing high. Ou seja, logo que o preço atinge o previous day high e o swing high do daily, conseguimos ver a retração que até voltou no nosso ponto de entrada e poderíamos ter saído em break-even. É para isso que serve a compreensão dos níveis psicológicos. Evitar break-evens desnecessários e losses desnecessários. Ter compreensão de alvos e fechamentos, além de saber quando voltar a fazer uma reentrada, já com lucros no bolso. Está aqui, entrada antecipada por conta da assinatura do candle with large wick
demonstrando força compradora séria, 1 hora e 4 horas. Então isto foi simples. Não só no GU é onde tivemos essa execução, mas também no Euroused. No Euroused também tivemos uma execução, já não mostramos os outros painéis de análise como o daily, por conta que a tendência foi a mesma, a análise foi totalmente a mesma. No Euroused foi algo mais curto porque ele demonstrou uma força, algum tipo de implicação antes de subir. Então nós fechamos ele o mais cedo possível. Dia 27 de novembro, novamente no Libra Dólar. Acho que esta semana toda foi da Inglaterra para nós. E nós temos também um bias bullish. Este bias bullish foi definido em 4 horas por conta dos nossos critérios de particularidades de time frames na on markets, que nós temos algumas particularidades. Quando é que vamos operar em 4 horas, porque é que vamos operar no daily, porque é que podemos já operar no semanal, porque é que podemos hoje vir a não operar. Temos critérios que nós criamos na on markets e que nós usamos, e são extremamente consistentes para resultados consistentes. Então nós tínhamos o 4 horas de alta e acredito que aqui eu também consigo ver uma order block, mas isto não era um bias de alta probabilidade para que nós pudéssemos dizer que o preço está baixista, porque se não me engano esta vela, a primeira é das 13, essa segunda é das 17, aqui a terceira acho que é das 21 e esta aqui acho que era das 1 hora. Então eram velas de baixa probabilidade. A das 13 e das 17 acho que formaram esta order block, então isto não era um bias de alta probabilidade. E daí pegamos o bias anterior de mais alta probabilidade que já tinham definido. Então este foi o 4 horas. Fomos depois no time frame de alinhamento, que é o 15 minutos. Temos o nosso dealing range, ou seja, o nosso range estrutural. O nosso range estrutural foi deste low aqui abaixo até neste high. Tivemos também um dealing range incompleto no high, porque este high deste dealing range foi formado na Ásia. Ou seja, a Ásia é que formou o high do dealing range. Então isso considera-se baixa probabilidade. O que nós esperamos? Geralmente o preço fazer movimentos aonde? Em 25% do nosso dealing range e começa diretamente a subir. Aquilo que nós chamamos, como estamos de alta, premium discount. Ou seja, estamos no lado premium, mas na ala discount. Estamos no lado premium, mas na ala premium. Isto é conceito ligado a dealing range. Podem dar uma olhada nas videoaulas do Alan Ken. Então nós tivemos aqui uma order block das 10 horas da manhã. É uma order block de alta probabilidade. E o preço criou-nos uma outra order block que deu acesso à entrada que nós fizemos às 4 horas da manhã. Vamos ler agora as notas. Asia High capturado por 0.4 pips, igual a liquidez temporariamente. Ou seja, liquidações que nós estamos a ver com menos de 2 pips e meio. São liquidações provisórias e temporariamente alvos de ataque. Significa que se nós temos aqui um high, e este high é swipado por apenas abaixo de 2,5 pips e o preço faz este movimento, possivelmente em algum momento vai acontecer isto, porque isto aqui torna-se liquidez, ok? Então, tornando-se liquidez, eu vou aqui apagar apenas este. Tornando-se liquidez, nós tivemos então a oportunidade de fazer as nossas entradas em direção a este. Vamos lá ler as notas. Este movimento de baixa tinha a assinatura de um candle with full body closure, indicando que ansiosos e entusiastas sellers pretendiam a todo custo vender a paridade. Daí que, nesses casos, dominamos que após tal formação de assinatura, o preço tende a retrair parte, ou se não, o movimento completo da vela anterior. Procuramos sempre manter a calma e aguardar. Tá aí. O preço chega numa order block de alta. Muitos já vinham a vender. Está aqui a Ásia. São da Ásia low. O high da Ásia foi tirado com menos de 2,5 pips. Para nós é liquidez, significa que é como se fosse que não foi retirado.
Então, nós sabemos que todo esse movimento aqui de Londres, né? Esses movimentos aqui em Londres eram movimentos de indução. E esta vela grande demonstrava força vendedora, as pessoas poderiam continuar a vender em direção a baixo. Mas o bias está de alta. O bias está de alta. Porque as velas que aqui formaram esta zona eram velas de baixa probabilidade. Então este bias não podia ser baixista. Uma vez que não podia ser baixista, aqui diz nível psicológico próximo ao raio da sessão de London Q Zone. Em realidade, o raio das 2 da manhã, 2 AM candle, era o nosso target. Pelo que não deixamos de fora a possibilidade de encerrar as trades no raio da candle das 3 AM, das 3 da manhã, em decorrência da ação do preço que seria apresentada após esses pontos serem atingidos. Significa que aqui temos o raio das 3 da manhã e aqui temos o raio das 2 da manhã, se não me engano, 2 da manhã. Caso este raio fosse atingido, nós poderíamos ter fechado em decorrência do price action que ele demonstrasse. A mesma coisa para as 2 AM. Embora que o alvo verdadeiro era 2 AM, mas é isto que nós aplicamos como conceito. Indo para o time frame de execução, que foi o 3 minutos, os 5 minutos. Geralmente eu gosto de combinar 4 horas, 15 minutos, 5 minutos. Raramente com 3 minutos. Agora, já não tenho acostumado muito a entrar nos 3 minutos. Repentinamente fizemos uma venda boba, uma venda estranha, sem senso algum. Mas minto, porque esta venda tinha sim senso, porque nós esperávamos com que fosse atingido ou o low da vela das 10 AM ou o low das 8 AM, porque também é liquidez. 8 AM, 7 AM. Nós esperávamos com que essa liquidez fosse retirada, ou seja, nessa queda aqui, o preço viesse até aqui depois é que começasse a alta. Mas o preço contrariou-nos porque já tinha atingido então uma order block de alta probabilidade. Ok? Então apanhamos um loss duro na vida. Mas após isso demos por conta que com a formação desta nova order block, temos a oportunidade de seguir o nosso bias. Então, diretamente nós compramos. Porque aqui também tínhamos o Market Structure Shift de forma meio que confirmada, ainda não era tão confirmada. Então nós entramos, acompanhamos esse price action bastante lento e de indução, né, para liquidez, para liquidação, até os nossos alvos. Então o preço, quando atingir os nossos alvos, o raio da vela das 2 da manhã, nós diretamente saímos, está aqui as questões, atingir os alvos, fecha as trades e aguarde o pullback. Precisão na execução e fechamento de trades. Tão logo fechamos aqui, nós temos o registro no MT5, o preço retraiu no mesmo momento após algumas velas. Isso é que se chama precisão em termos de alvos, pessoal. Para todos que estão acompanhando as análises agora, isto é precisão nos alvos. Temos que ter precisão. Significa que quando o preço fez essa retração, isto é claramente uma retração, um pullback. E quando o preço apresenta um pullback, chegando num alvo ou no nível psicológico, é para dar oportunidade àqueles que não tiveram envolvidos no movimento. Significa que nós poderíamos pegar essa alta. Mas para nós não compensa, porque uma vez lucro no bolso, dia fechado. Então aqui está, venda counter trend desnecessária sem qualquer necessidade, com alvos até o low das 10 AM. Loss menos 2%, 62. Então estas foram as trades de dia 27 no GBP/USD. Agora, quanto ao dia 28, que foi a sexta-feira, nós tínhamos novamente o bias definido em 4 horas pelos nossos critérios de particularidades de time frames. Tínhamos sim um bias de alta. Tínhamos um bias de alta com o Drawn on Liquidity que poderia ser aqui neste swing high. O Drawn on Liquidity poderia ser neste swing high, mas este swing high estava tão distante ao ponto que há outra liquidez que era mais importante que ela, que era este high, se não me engano, era da vela das 17 horas, 17 PM. Essa era a vela das 21 e essa era a vela das 1 que estava a abrir. Acho que era das 1. Então, sendo essa vela das 17, essa era a minha liquidez alvo, porque é um swing high também, em 4 horas. E se eu estou operando no time frame horário, eu posso ter high time frame targets, alvos de tempo gráfico alto, horários, nas velas horárias também. Não precisa só ser swing high, on fair value gap, né? On fair value gap,
ou então uma OB, ou um rejection block. Não, eu posso atingir também o high de uma vela. Então tenho aqui um swing high e ao mesmo tempo tenho um high da vela das 17 PM UTC-5. É um high, porque essas velas são de baixa probabilidade, representam liquidez. Então após isto nós fomos para o nosso time frame de correspondência 15 minutos, marcamos o nosso dealing range, ok? Deste low, está aqui, deste low até neste high, que também, se não me engano, foi um dealing range incompleto. Aqui foi mesmo a Ásia. A Ásia ao final do dia da ação de Nova York. Alguma coisa assim, esqueci de meter o distintivo aqui. Mas o preço, nós esperávamos que ele fizesse uma reação nesta Fair Value Gap, que era entre 7 a 8 horas. Entre 7 a 8 horas de Nova York. Esperávamos esta reação primeiro nesta. Esperávamos a primeira reação nesta Fair Value Gap. Mas em contrapartida também nós tínhamos aqui esta Order Block. Esta Order Block era das 8h45. 8h45. Que é onde na verdade o preço reagiu. Mas marcamos o Fair Value Gap porque era o mais expectável para acontecer. Porque nós tínhamos aqui essa liquidez que era o Previous Day Low. Então após retirar o Previous Day Low, é uma grande liquidez, poderia haver este movimento com maior facilidade. Se o preço precisar vir atingir então aqui esta Order Block extrema, que está no discount, mas no discount. Ou seja, estamos na área principal discount, na parte discount. E aqui seria a área principal discount, mas na parte premium. Ou seja, discount premium ou discount. Ok. Então vamos agora para o time frame de execução. A execução foi simples e bem compreensível. Ou seja, nós temos a nossa liquidez, que já acabamos de falar em várias outras análises, a mesma coisa. 50% da Ásia Sexta trabalhou com nível psicológico, que levava o preço a não desenvolver rápido até ao alvo, causando a pequena retração após capturar o raio do candle das 3 AM, a qual deu oportunidade aos buyers que estavam de fora. Essencialmente, quando o preço chega neste high das 3 da manhã, ele apresenta esta retração, e nós já falamos o que uma retração representa. É a oportunidade para quem não esteve envolvido. Então muita gente entrou neste buy, neste momento em que o preço retraiu após tirar essa liquidez importante. Mas no início do movimento nós tivemos esta trade que tivemos que fechar de certo por conta deste price action bastante pobre. Porque aqui o preço tinha mitigado uma Fair Value Gap de 15 minutos e havia uma possibilidade única, ok? Do preço tá a fazer essa consolidação, e já sabemos que consolidação o preço vai buscar liquidez maior, poderia descer até aqui e depois começar a alta. Então, não beneficiando da dúvida, decidimos fechar. Se não está a correr bem, mais vale fechar do que ter um loss desnecessário, porque ele demorou bastante nessa zona e também estávamos ocupados, não podíamos estar toda hora a monitorar a movimentação da trade. Até neste high já nos pagaria a fase 1 nesta primeira trade, mas como saímos cedo, então já não conseguimos passar a fase 1 nesta trade inicial. O péssimo price action levou-nos a fechar essa trade, embora mantive a confiança no bias de alta, ou seja, fechei, mas após esta eu voltei no mercado para ver como é que estava a desenvolver-se. Quando vi este movimento, então eu compreendi que realmente o preço vai subir, ok? A ponto que também ele não tinha atingido ainda o high das 3 da manhã e estava a retraiu, mitigou aqui uma order block. Mitigando essa order block, ele começa a fazer velas impulsivas para alta, e na formação desta vela aqui eu diretamente fiz a minha compra buy e fui até o alvo, pagou, e quando o preço retraiu, dado que ele atingiu este nível aqui, eu sabia que tínhamos a liquidez das 2 da manhã, 2 AM candle liquidity high. Então eu fiz essa entrada a confiar, meti um stop loss mais ou menos aqui, próximo ao ponto de entrada da primeira, e fui buscar apenas um alvo pequeno que era neste nível aqui, porque aqui já pagava a fase 1 da nossa conta de 10k na Alpha Capital, a nossa segunda conta de 10k na Alpha Capital, e challenge em todos os outros profits, em todas as outras contas com profits. E aqui, como estávamos a dizer, da vela de 17 PM era mesmo este nosso zone on liquidity. O preço foi atingir ao final do dia esta liquidez e
realmente cumpriu com a nossa análise tal como no início. Podemos ver como é que o preço fechou na sexta-feira. Eu vou tentar ver aqui como é que o preço fechou na sexta-feira. Vou abrir aqui o meu Trading View. E sim, o preço fechou exatamente naquele ponto de liquidação, que foi o high das 17 p.m. e nada que se tem a fazer aqui a não ser esperar a segunda-feira. Então, pessoal, este foi o breakdown das nossas trades. Espero que tenha sido bastante compreensivo e educativo para aprimoramento dos nossos conhecimentos sobre alvos, buys e tudo mais. E espero que tenham gostado. Deixem um like, compartilhem com quem vocês amam. E como dizemos na On Markets, faça do seu passado uma experiência valiosa. Valeu pela presença. Foi!